Bom dia, iniciamos aqui agora, vamos assim dizer, um novo módulo do nosso curso sobre a 812/90, lembrando a todos um rápido comentário que eu fiz no final do encerramento da parte teórica. A gente não vai fazer aqui no curso uma revisão da lei. Dentro de cada questão, a questão trata de uma matéria, a gente vai fazer uma revisão de cada matéria. A resolução é rápida, ela pressupõe ou que a pessoa tenha feito o curso, ou mesmo não tendo feito, que ela tenha algum conhecimento, um conhecimento decente, vamos assim dizer, da 812/90. Vamos aqui então, são 55 questões de ESAF, vamos passar para a lousa aqui. As questões vão das mais antigas para as mais novas. Começamos com uma questão do nosso nobre analista de controle externo, estou aqui, analista de controle externo, ACE-TCU 2002. Referindo-se ao Instituto da Revisão de Processo Disciplinar de Servidor Público, nos termos da Lei Federal número 812/90, é correto afirmar. Alternativa A. Estamos buscando a alternativa correta. Primeira, no processo revisional, o ônus da prova inverte-se em relação ao processo original. Alternativa B. A revisão pode se dar caso se comprove por elementos já presentes nos autos do processo original a inadequação da penalidade aplicada. Alternativa C. A procedência da revisão acarreta a perda de efeito da penalidade aplicada, qualquer que tenha sido, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Alternativa D. O julgamento da revisão caberá à autoridade hierarquicamente superior àquela que aplicou a penalidade. Alternativa E. A revisão dar-se-á exclusivamente a pedido do servidor interessado ou de algum familiar seu, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento. Então vejam só, pessoal, uma boa questão de ESAF que tem um pequeno pecado, como nós vamos ver. A alternativa correta é a primeira. Resposta correta, alternativa A. No processo revisional, o ônus da prova inverte-se em relação ao processo original. Como é que funciona a matéria para ninguém ter dúvida? Aqui, como eu falei, são rápidas considerações. Então, na alternativa A, o fundamento é o artigo 175, que diz que no processo de revisão, o ônus da prova é do requerente. Então, é bem tranquilo. No PAD, no processo disciplinar, o ônus da prova é de quem? É da administração. Já no processo de revisão, o ônus da prova é do requerente. Mas eu lembro para vocês, né? Que eu posso ter processo de revisão a pedido ou de ofício. E esse ônus da prova do requerente no processo de revisão seria para revisão a pedido. Não compreenderia remoção de ofício, pois nesse caso a própria administração traria elementos para comprovar a inadequação da penalidade aplicada. Pois bem, mas de qualquer modo, efetivamente está certa a primeira alternativa. Vamos aqui para a segunda. A revisão pode se dar caso se comprove por elementos já presentes nos autos do processo original a inadequação da penalidade aplicada. Vejam bem, a ESAF considerou errada essa alternativa, mas com devido respeito à banca, ela está mal escrita. O artigo 174 da 812/90 nos diz o seguinte, ó, que a simples alegação de injustiça da penalidade aplicada não justifica o processo de revisão. Ele requer o quê? A alegação de elementos novos, assim considerados o quê? Aqueles ainda não apreciados no processo disciplinar. Então vamos voltar aqui. Mas o que eu quero destacar para vocês é essa expressão do 174, quando ele fala de elementos não apreciados no PAD. Ora bolas. Vamos voltar aqui para a alternativa. Olha o que diz a ESAF aqui, ó. Elementos já presentes. O elemento pode estar já presente, já relatado nos autos, e ainda assim se justifica o processo de revisão desde que aquele elemento ainda não tenha sido apreciado quando da decisão.
Então, tudo bem, vamos seguir, tá? Destacando que, na minha opinião, a alternativa B está mal formulada pela ESAF. Seguindo aqui, pessoal. Então, todas as alternativas estão erradas, né? Vamos dar o fundamento legal e apontar o erro. C. A procedência da revisão acarreta a perda de efeito da penalidade aplicada, qualquer que tenha sido, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Não. Tem apenas uma ressalva. Sim, são restabelecidos os direitos do servidor, mas, segundo o artigo 182, exceto quanto à destituição de cargo em comissão, que é convertida em exoneração. Então, essa ressalva torna, de fato, errada a alternativa C. Alternativa D. O julgamento da revisão caberá à autoridade hierarquicamente superior àquela que aplicou a penalidade. Errado, pessoal. O artigo 181 define, sem deixar margem para dúvida, que a decisão caberá à mesma autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar. E, por fim, a alternativa E. A revisão dar-se-á exclusivamente a pedido do servidor interessado ou de algum familiar seu, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento. Não. O erro está onde, pessoal? Segundo aqui, os artigos 174... Desculpem, o artigo 174, nos parágrafos 1º e 2º, eles tratam da matéria. E eles prevêem que, em caso de, realmente, de falecimento, ausência ou desaparecimento, qualquer familiar do servidor poderá requerer a instauração do processo de revisão. Se não tiver essas situações, cabe revisão a pedido do próprio servidor. Mas tem uma situação que não foi acobertada aqui pela alternativa, que é quando o servidor está numa situação de incapacidade mental. Nesse caso, até vou tirar dessa página aqui, só um pouquinho. Vou falar oralmente mesmo, tá, pessoal? Vamos voltar aqui para a câmera. Quando o servidor ele está em condição, ele é declarado mentalmente incapaz, e para ele é nomeado um curador, como uma pessoa normal. E aí, nesse caso, a legitimidade para pedir a instauração do processo de revisão não será de nenhum familiar, não. Será apenas do curador judicialmente nomeado do servidor. Pois bem, seguimos aqui. Matamos a primeira questão, vamos para a segunda. É a questão de número 2, técnico judiciário TRT 7ª Região 2003. Uma bela questão de ESAF. Iniciando aqui a leitura. A vacância de cargo público regido pela Lei nº 812/90 depende de ato prévio, como regra geral que a decrete. Mas isso pode não ocorrer para ser declarada ulteriormente quando ela for automática, o que pode ocorrer em determinados casos de a. Aposentadoria e exoneração, b. Aposentadoria e demissão, c. Aposentadoria e readaptação, d. Exoneração e demissão e exoneração e readaptação. Veja aqui, voltando para a lousa, realmente uma bela questão da ESAF. Vou aqui novamente pelo enunciado, tá? Vou ler novamente. A vacância de cargo público regido pela Lei 812/90 depende de ato prévio, como regra geral que a decrete, mas isto pode não ocorrer para ser declarada ulteriormente, posteriormente, quando ela for automática, o que pode ocorrer em determinados casos de. Vejam bem, qual é a alternativa correta? Todas elas referem-se a duas modalidades de vacância, mas a única alternativa que traz duas modalidades que se enquadram no enunciado é a primeira alternativa, a alternativa A. Vamos explicar isso aqui, pessoal. Vejam só. Realmente uma bela questão da ESAF. Então aqui está, segunda questão, a alternativa A. Já vamos de pronto colocar aqui, ó, pessoal. Aposentadoria compulsória. Segundo, exoneração por
reprovação no estágio probatório. Exoneração por reprovação no estágio probatório. Vejam só, voltando aqui para o enunciado, o que ocorre? Na aposentadoria compulsória, vamos aqui para a câmera, vejam só. A aposentadoria compulsória, segundo o Estatuto, ela inicia seus efeitos a partir do dia imediato aquele que o servidor atinge 70 anos de idade. Pois bem, então, tranquilamente, o servidor batendo 70 anos de idade, ele já está legalmente autorizado a ficar na condição de inativo. E eu vou ter, posteriormente, a publicação do ato de concessão da aposentadoria compulsória. Então, no primeiro momento, eu vou ter o quê? Eu vou ter, de fato, a aposentadoria compulsória se completando quando o servidor atinge a idade de 70 anos. E, posteriormente, a publicação do ato formalizando aquele fato anterior, que é o servidor ter ingressado nessa modalidade de aposentadoria. Então, aqui está a aposentadoria compulsória. Exoneração por reprovação do estágio probatório. Então, se o servidor... Opa, pessoal, voltando aqui, o Tico e o Teco cometeram um pequenino deslize. Deixa eu tirar aqui. Que reprovação no estágio probatório. Terrível. Exoneração. Aqui. Por perda do prazo para entrada em exercício no cargo. Vou botar em exercício apenas. Então vejam só. O raciocínio aqui é tranquilo também, tá, pessoal? Então nós sabemos que o servidor, uma vez nomeado, ele tem 30 dias para tomar posse. Uma vez sendo tomado posse, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Pois bem, o servidor tomou posse. Se ele deixar transcorrer o prazo de 15 dias e não entrar em exercício, tem-se ele por exonerado do cargo. O que vai acontecer nesse caso? Primeiro, vai ser ultrapassado esse prazo de 15 dias e, em virtude disso, vai ocorrer a exoneração. E a declaração formal desse fato, ou seja, a declaração formal da vacância pela exoneração, vai ocorrer apenas posteriormente. Voltando aqui então para a lousa, são, então, a aposentadoria compulsória, a exoneração por perda do prazo para entrar em exercício, as duas situações em que a declaração de vacância posterior ao próprio fato da vacância, já que a consequência para a sua ocorrência é automática. Vamos aqui, questão de número 3. Ainda técnico judiciário TRT, 7ª Região 2003. Para a posse em qualquer cargo público federal, pode-se considerar dispensável a: alternativa A, apresentação da declaração de bens; B, aptidão em inspeção médica; C, observância de prazo; D, quitação eleitoral; e aprovação em concurso público. Então, pessoal, qual das alternativas traz algum elemento que pode se considerar dispensável para a posse? Vejam só. Correta a alternativa E, a aprovação em concurso público. Sabemos que a aprovação em concurso público é requisito indispensável para a posse em cargos efetivos, mas inaplicável para a posse em cargos em comissão. Pois bem, os demais alternativas trazem elementos efetivamente obrigatórios para a regularidade da posse. Vamos botar aqui a base legal. A apresentação da declaração de bens. Artigo 13, parágrafo 5º. B, aptidão em inspeção médica. Artigo 14. C, observância de prazo. Artigo 13,
Esse 8 aqui é meu parágrafo, tá, pessoal? É o símbolo de parágrafo. Parágrafo primeiro. E por fim, a alternativa D. Artigo 5º, inciso 3. Tranquila questão, seguimos adiante. Questão número 4. Técnico Judiciário, TRT, 7ª Região, 2003. Entre os deveres a que estão sujeitos os servidores federais regidos pelo regime da Lei 812/90, não se inclui o de a. Ser leal às instituições a que serve. B. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. C. Ser assíduo e pontual ao serviço. D. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. E. Tratar com urbanidade as partes. Vejam só, indo aqui para a lousa, qual das alternativas não corresponde a um dever do servidor público federal? Isso aqui é uma questão pegadinha antiga das bancas, pessoal. Está correta a alternativa D. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. Essa conduta, pessoal, ofende o artigo 117, que trata das proibições impostas ao servidor público federal. E dentre essas proibições, o servidor não pode, no recinto da repartição, promover manifestações de apreço ou desapreço a quem quer ou ao que quer que seja. Pois bem, as demais alternativas estão corretas. Todas trazem efetivamente deveres do servidor, colocando aqui a base A. Ser leal às instituições a que serve. Está aqui. Artigo 116, inciso 2. B. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Artigo 116. Todos são 116, tá, pessoal? Vou botar só o inciso aqui. Agora, inciso 8. C. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 10. E. Tratar com urbanidade as partes. Tranquilo. 116, inciso 11. Seguindo aqui, temos questão número 5. Técnico Judiciário, TRT, 7ª Região, 2003. Ao servidor público federal, regido pela Lei nº 812/90, é permitido a. Participar da administração de empresas privadas. B. Participar da gerência de empresas privadas. C. Participar do Conselho Fiscal de Sociedade e Economia Mista. D. Exercer o comércio. E E. Aceitar emprego de Estado estrangeiro. Pois bem, das situações, das hipóteses aqui mencionadas nas alternativas, a única que é possível ao servidor público federal é a que consta na alternativa C. O artigo 119, parágrafo único, ele de fato permite que o servidor público federal participe de conselhos fiscais e de administração de sociedades de economia mista, de empresas públicas ou suas subsidiárias, bem como demais entidades sob controle direto ou indireto da União. Além de participar desses conselhos, o artigo 119 assegura ao servidor o direito de, em contrapartida, ter a respectiva remuneração. Pois bem, demais alternativas, então, erradas, com fundamento nos seguintes dispositivos. Todos são aqui do artigo 117. Vou botar na primeira aqui, então. O servidor não pode participar da administração de empresas privadas por força da proibição no artigo 117, 10. Não pode participar da gerência de empresas privadas por força do artigo 117, mesmo inciso, inciso 10. Não pode exercer o comércio, alternativa D, por força do mesmo dispositivo, inciso 10 do artigo 117. Ele só pode exercer o comércio na condição de acionista, cotista, comanditário. E a alternativa E,
o servidor não pode aceitar pensão ou emprego de Estado estrangeiro por força do artigo 117 de proibição, né? Constante no artigo 117, inciso 13. Pois bem, vamos aqui uma outra questão, agora saindo das questões de 2003, questão de número 6, analista MPU 2004, área administrativa. No processo administrativo disciplinar, conforme expressa a previsão contida na Lei 812/90, a indiciação do servidor será formulada: a. No ato de constituição da comissão. B. Após tipificada a infração para citação do indiciado. C. No relatório final para julgamento. D. Após inquisição das testemunhas para orientar o interrogatório do acusado. E E. Na ata de instalação da comissão. Pois bem, voltando aqui para a lousa, qual é que traz a alternativa correta no que toca ao momento processual próprio no PAD para a indiciação do servidor? Correta a nossa alternativa B. Vamos botar aqui o fundamento e relembrar rapidamente aqui o ponto. Vejam só, artigo 61 caput. Só para lembrar para vocês aqui está a alternativa B. Nós sabemos que o PAD é dividido em 3 fases. A de instauração, estou falando aqui do PAD ordinário, tá, pessoal? Vou botar um ódio aqui embaixo. O PAD de rito ordinário é dividido em 3 fases. A instauração, que se dá com a publicação do ato que constitui a comissão processante. Em segundo, a fase de inquérito, que é subdividida em 3 subfases. A primeira é a fase de instrução, a segunda, a subfase de defesa, a terceira, a subfase de relatório. E fechando aqui, como não poderia deixar de ser, eu tenho a última fase do PAD, a fase de julgamento. Pois bem, feita essa rapidíssima rememoração da estrutura do processo disciplinar, vamos voltar aqui para a questão. Então vejam só, estou colocando aqui em vermelho. A indiciação do servidor, alternativa correta, ocorre após a tipificação da infração para a citação do servidor. Então vejam só, relembrando aqui como é que funciona. Eu tenho essa oração com a constituição da comissão de inquérito e a partir daí eu já entro na segunda fase do PAD, que é a fase de inquérito, já na subfase de instrução. A subfase da instrução é a fase na qual se dá essencialmente a colheita de todo o material probatório suficiente para a comprovação dos fatos objeto de depuração. Ultrapassada a fase de instrução, se forem comprovadamente levantadas provas acerca da culpa do servidor, o que ocorre? O servidor é citado, ele é indiciado, passa da condição de acusado para indiciado, com a sua citação para apresentar uma defesa escrita. Então, o que é a indiciação? A indiciação nada mais é do que a acusação formal do servidor no seio do processo administrativo disciplinar. Até então, na subfase de instrução, o que acontecia? O servidor era tratado como mero acusado e lá então ele era chamado para ser interrogado, para prestar um depoimento oral. Pois bem, ao final da fase de instrução, o servidor, se forem a partir de todo a apuração dos fatos completa, ficar comprovado que efetivamente há responsabilidade, pelo menos a princípio por parte do servidor, se dá a sua indiciação. E a partir daí, o servidor é citado para apresentar a defesa escrita. Vamos voltar aqui. Voltando aqui para a lousa, então, acho que agora é tranquilo, tá, pessoal? Tentei relembrar rapidamente os principais elementos. A indiciação do servidor ocorre após a tipificação da sua conduta, para a citação do indiciado.
Esqueci de falar, tá, pessoal? A tipificação nada mais é do que enquadramento da conduta do servidor em certos dispositivos disciplinares, que tipificam ela, né, como infração funcional. Vamos seguir aqui. Questão número 7. Analista MPU 2004, área processual. O servidor em débito com erário que for demitido ou exonerado terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Caso não o faça, nesse prazo correrá a. Inscrição do débito em dívida ativa. B. Retenção do eventual crédito do servidor. C. Vedação de novo ingresso no serviço público. D. Ajuizamento de ação por improbidade administrativa. E. Inquérito policial por crime contra a administração pública. Barbadinha, tá, pessoal? Olhem só. O servidor que está em débito com erário, na hipótese de perder o vínculo funcional por demissão, por exoneração, vai ter um prazo de 60 dias para quitar o débito. Se não quitar, o que ocorrerá? Alternativa A. A inscrição do débito em dívida ativa. Não é, pessoal, o desconto em folha do débito, porque não tem mais folha, vamos assim dizer. O servidor perdeu o seu vínculo com a administração. Portanto, no caso de não pagamento no prazo definido na lei, deve ocorrer a inscrição do débito como dívida ativa, artigo 47, parágrafo único, para futura interposição da ação de execução, caso não haja um pagamento ainda voluntário por parte do servidor. Vamos aqui, questão de número 8. Analista MPU 2004, área processual. Nos termos do regime jurídico único do servidor público da União, Lei 812/90, não é possível conceder-se a seguinte licença ao servidor em estágio probatório. A. Para capacitação. B. Para o serviço militar. C. Para atividade política. D. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. E. Por motivo de doença em pessoa da família. Vejam só, pessoal. Alternativa correta. A única licença que aqui não é possível de ser concedida ao servidor em estágio probatório é referida na alternativa A. Vejam só, deixa eu abrir aqui uma nova página, só para lembrar vocês que é no artigo 20, parágrafo 4º da 812/90, que nós encontramos o rol de licenças e afastamentos passíveis de serem gozados para o servidor ainda em estágio probatório. Pois bem, dentre as licenças e afastamentos que o servidor ainda em estágio não pode gozar, está aqui a licença para capacitação. Um dos requisitos para essa licença é 5 anos de exercício das funções do cargo. O servidor está probatório, evidentemente não pode ter 5 anos. Pois bem, as demais licenças então, para o serviço militar, para atividade política, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por motivo de doença em pessoa da família, estão previstas aqui no 20, parágrafo 4º, e, portanto, podem ou devem ser gozadas, conforme o caso, pelo servidor, mesmo ainda em estágio probatório. Pois bem, fechando aqui essa aula, pessoal, vamos para a questão de número 9. Analista MPU 2004, área processual. A recondução de servidor estável decorrerá de a. Invalidação de sua demissão judicial por decisão administrativa ou judicial. B. Anulação de processo de promoção para cargo superior na respectiva carreira. C. Aproveitamento de servidor em disponibilidade remunerada. D. Readaptação de servidor decorrente de incapacidade física ou mental. E a E. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Vejam bem, pessoal, recondução, forma derivada de provimento, aplica-se em duas hipóteses. Quando ocorre a reintegração no cargo então ocupado pelo antigo ocupante ou quando o servidor, alternativa E, é inabilitado em estágio probatório referente a outro cargo. As duas hipóteses em que se aplica essa modalidade de provimento, a recondução, estão previstas no artigo 29, caput
da 812,90. Pois bem, pessoal, paramos nesse ponto, então prosseguimos na próxima aula a partir da questão de número 10. Obrigado a todos pela atenção e até lá.